Olá, meu nome é Matheus Augusto da Silva, sou acadêmico do curso de Engenharia Química da Universidade de Toledo. Minha orientadora é a professora Rosemeire Aparecida da Silva de Luca, e eu vou apresentar o trabalho Produção de lipase de Wickham-Mellon tolerância e aplicação na biorremediação de efluentes laticínios. Sobre as lipases, elas são enzimas versáteis que atuam na interface óleo e água. Na margem direita está representada a estrutura de uma lipase. Elas também podem ser chamadas de triacilglicerol acil hidrolases. A depender do meio em que elas atuam, elas podem catalisar diferentes reações. As principais delas são, em meio aquoso restrito, a esterificação e em meio aquoso, a hidrólise de triacilgliceróis, ou seja, óleos e gorduras. Essa reação de hidrólise é como representada na imagem abaixo. Um triacilglicerol em meio aquoso, catalisado pela lipase, é quebrado em uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos graxos. E a catálise das reações de hidrólise de triacilgliceróis, ou seja, de quebra de óleos e gorduras em meio aquoso, é a que se tem como foco nesse trabalho. Bem, lipases produzidas por micro-organismos têm grande potencial no tratamento de efluentes ricos em óleos e gorduras, pois elas facilitam a quebra dessas substâncias, tornando o efluente mais adequado para seu descarte, dessa forma reduzindo seu impacto ambiental. Além disso, elas podem ser produzidas por meio da fermentação em estado sólido, utilizando como substrato resíduos agroindustriais, o que é uma forma de reaproveitamento desses resíduos. O presente trabalho tem como objetivo a produção de lipases pela fermentação em estado sólido, utilizando a levedura JC039 da espécie Wickham-Mellon autotolerans, que foi isolada de efluente de abatedouro de aves, utilizando como substrato dessa fermentação farelo de semente de girassol e o resíduo agroindustrial de farelo de soja. Além disso, reserva cinética na produção de lipase, de forma a determinar as melhores condições de umidade e de tempo de fermentação para produzir essa lipase. E por fim, reserva biorremediação de efluente laticínio como uma forma de pré-tratamento para reduzir o conteúdo total de óleos e gorduras desse efluente. Seguindo para a metodologia, o primeiro passo é o preparo do inóculo, que se inicia pela reativação da levedura, que estava inicialmente armazenada em meio BH-glicerol refrigerada e reativada em meio YPD agar, com incubação a 30 graus durante 48 horas. Em seguida, o cultivo é transferido para caldo YPD e incubado nas mesmas condições, sendo esse o inóculo. Após isso, é realizada a contagem de células do inóculo por meio da câmara de Neubauer com auxílio de microscópio, de modo a determinar a concentração desse inóculo em células por ml. Em seguida, tem-se fermentação em estado sólido, que se inicia pelo preparo do substrato. Consiste em 50% de farelo de semente de girassol, em granometria de 12 mesh, e 50% de resíduo de farelo de soja, em granometria de 9 mesh. Então, é realizada a inoculação sobre esse substrato, até se atingir uma concentração de 10 oitavas células por grama. Na fermentação, a umidade é variada em 50, 55 e 60%. E para a reação cinética, são coletadas amostras a cada 24 horas durante o período de 7 dias. E a temperatura de fermentação é de 30 graus Celsius. Para a dosagem de atividade política, é utilizado o método titulométrico proposto por Stuart et al. 1986 com modificações, na qual o meio reacional consiste em uma emulsão de pH7 composta por óleo de oliva, goma arábica em pó e tampão fosfato de sódio. Então é realizado um ensaio enzimático com uma amostra de 20 ml de emulsão e 1 grama do sólido fermentado, nas condições de agitação orbital a 150 ppm, temperatura de 37 graus Celsius e tempo de 20 minutos. E essa reação é interrompida com a adição de 20 ml de solução etanol-acetona. Então é realizada a destilação dos ácidos graxos liberados na reação, utilizando NaOH 50 mmol até se atingir o pH 10. Os volumes obtidos na destilação são aplicados na seguinte equação, de modo a obter a atividade política em U por grama de sólido fermentado, sendo a unidade de atividade política U definida como a liberação de 1 micromol de ácido graxo por minuto em 20 ml do meio racional. Seguindo para a biorremediação, nela foi utilizado o sólido fermentado produzido segundo as melhores condições determinadas pela cinética. Primeiramente, foi coletado efluente em uma indústria de laticínio de Toledo. Então, o sólido fermentado foi acondicionado em saco de tecido voal e aplicado diretamente sobre o efluente. As condições da biorremediação foram de 555,78 unidades de atividade política por litro,
a uma temperatura de 37,5 graus Celsius, rotação de 30 RPM durante 8 dias. Foram realizadas análises de demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio e conteúdo total de óleos e gorduras, segundo a metodologia de Rice et al. 2017, para o efluente bruto e para o efluente após o tratamento. Agora para os resultados. Na cinética de produção de lipase, os resultados dos ensaios estão expressos nesse gráfico de tempo de fermentação versus atividade enzimática, para as unidades 50, 55 e 100%. Foi observado o pico de produção enzimática no tempo de 24 horas para a unidade de 55%, sendo essa determinada como a melhor condição dentre as analisadas, e tendo uma atividade política de 22,21 unidades de atividade política por grama. E comparando esse resultado com a literatura, tem-se que Carvalho 2024, utilizando outra levedura da mesma espécie e tendo como substrato de fermentação 100% de farelo de semente de girassol, obteve um pico de produção de lipase em tempo de 48 horas, com uma atividade de 35,39 unidades por grama. Essa maior atividade pode ser atribuída ao substrato, que, por ser 100% farelo de semente de girassol, apresenta maior conteúdo de lipídios, que favorece a produção de lipase. Já Costa et al. 2022, utilizando a levedura Yahoo lipolítica e substrato de fermentação torta residual de extração de óleo de oliva e girassol, obteve um pico de produção a 48 horas, com atividade de 102 unidades por grama. Essa atividade, além do substrato, pode ser atribuída à ervilipolítica, que é uma levedura que apresenta maior potencial de produção de lipase. Já quanto aos resultados da biorremediação do efluente, foi realizada a caracterização do efluente bruto e do efluente tratado, obtendo-se para o conteúdo de óleos e gorduras totais do efluente bruto quantidade de 228,3 mg por litro, já para o efluente tratado, 28,7 mg por litro. Portanto, houve uma redução de 87,4% no total de óleos e gorduras. Já a DQO e a DBO aumentaram em mais de 200%. Isso pode ter acontecido pelo método de aplicação do sólido fermentado ser diretamente sobre o efluente, dessa forma liberando matéria orgânica sobre esse efluente. Para sua literatura, Bialeski et al. 2024, que também realizou a aplicação direta do sólido fermentado sobre o efluente, obteve uma redução de 58,8% no conteúdo total de óleos e gorduras e um aumento de 509% na DQO. Já Sutter et al. 23, que realizou a aplicação de lipase purificada, obteve, além da redução de 63,8% no conteúdo de óleos e gorduras, uma redução de 50% na DQO e de 44,9% na DBO. Isso sugere que a causa do aumento na DQO e na DBO realmente seja a liberação de matéria orgânica pelo método de aplicação direta do sólido fermentado sobre o efluente. A partir dos resultados apresentados, conclui-se que a lipase produzida segundo as condições descritas apresentou uma boa capacidade de reduzir a carga total de óleos e gorduras no efluente de laticínios. Portanto, ela tem potencial como pré-tratamento para esse efluente. A sua desvantagem é a liberação de matéria orgânica no meio pelo método de aplicação. Mas uma possível solução para esse problema é o isolamento e purificação dessa enzima. Enfim, agradeço à Fundação Araucária pela bolsa concedida e ao CNPq pelo auxílio financeiro. Segue então as referências consultadas para essa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.